Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma forma de construir conhecimento um pouco diferente daquela com a qual a maioria das pessoas está acostumada. Uma forma de construir conhecimento interessante que eu fui descobrindo, com a leitura das obras, enfim, com os estudos, e que muitas vezes acaba nos ajudando a compreender algo, tá? Eu aproveito para já convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! O vídeo de hoje vem a propósito de apresentar uma outra forma de refletir sobre as coisas, principalmente para o pessoal que está iniciando sua trajetória e que busca métodos diferentes de construção do conhecimento. Muitas vezes determinados objetos de estudo se mostram difíceis muito mais pela forma como nós estamos nos aproximando deles, às vezes sem conhecer ainda outras formas de abordagem, e por isso que eu venho aqui, a partir de algumas leituras, enfim, me veio à mente o tema desse vídeo de hoje. Espero que seja proveitoso para vocês. Muitas vezes nós perdemos nosso tempo tentando construir uma compreensão a respeito de algo, a respeito de um assunto, de um objeto, etc. Objeto aqui no sentido de objeto do conhecimento. E esse objeto foge do nosso controle, foge da nossa compreensão. Nós não conseguimos chegar num denominador que nos ajude a, no fim das contas, encaixar esse objeto do conhecimento dentro de um conceito. Bom, é claro que isso é comum, não é um bicho de sete cabeças, todo mundo já passou por isso, mas eu tenho percebido uma coisa. Muitas vezes, para que você comece a compreender alguma coisa, não é necessário você já dominar aquilo, mas você começar aos poucos, estabelecendo o que não é aquilo que você pretende estudar. E é esse o objetivo do nosso vídeo, apresentar um método de construção do conhecimento que começa não pela definição daquela coisa, mas pela negação, o que não é aquela coisa. Para vocês não pensarem que isso é loucura da minha cabeça, eu vou citar dois autores, tá? Dois autores. Inclusive essa ideia deste vídeo me surgiu a partir da leitura de David Crystal. David Crystal é um linguista. Eu já tinha dele o Dicionário de Linguística e Fonética, foi uma obra que me ajudou muito nos meus estudos na graduação. Eu já indiquei aqui várias vezes para vocês aqui no canal. E há algum tempo eu queria este livro aqui, O que é Linguística. É um livro esgotado, vocês podem ver que é uma edição velhinha, eu consegui num sebo, mas ele tece aqui um percurso interessante. Para dizer o que é linguística, ele começa dizendo o que não é linguística. É exatamente este o título do primeiro capítulo do livro. O que não é linguística. Bom, mas Crystal não foi o primeiro a fazer isso, tá? Nós temos aqui Aristóteles. Aristóteles, na sua poética, ou arte poética, dependendo da tradução, ele, claro, vai tratar das artes miméticas, mais especificamente da tragédia, um pouco também da epopeia, aquilo que ainda naquela época não tinha a denominação que nós damos hoje de literatura, mas era basicamente disso que ele estava falando. Bom, antes de chegar lá naquelas partes da tragédia, enfim, trazer toda uma classificação que quem já leu a poética sabe muito bem, ele começa estabelecendo o que não é literatura, o que não é mímese. E para isso ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a comparação da arte mimética com, por exemplo, a história. E claro, tanto história quanto literatura tem uma motivação no mundo real. Mas enquanto que a história trata da realidade como ela é, a literatura trata como ela poderia ser, criando assim a ficção. Então, Aristóteles começa também um pouco, a seu modo e com suas palavras e com o conhecimento do seu tempo, lá no início da sua obra, estabelecendo o que não é literatura. Por vezes,
nós estamos diante de um objeto que é tão fluido, de tão difícil compreensão, tão inatingível, né, pela sua natureza, pelo fato de que ele é realmente complicado, pelo fato de que nós ali naquele momento não estamos com a mente bem treinada ou à vontade para conseguirmos compreender aquilo. E muitas vezes o caminho ideal pode ser o oposto, porque quando nós buscamos compreender o que uma coisa é, nós temos a tendência de estabelecer um conceito fechado, né? Se você começa estudando literatura, buscando o que ela é, em um momento ou outro você vai fechar uma definição, não é nem um conceito, você vai definir. E definindo, você corre um risco interessante, né? Que é o de começar a ler a literatura e encontrar já algum texto que desfaça aquela sua definição. E isso com qualquer área do conhecimento ou qualquer objeto do conhecimento. Quando você vai na ânsia por estabelecer o que ele é, você muitas vezes fecha logo um conceito, uma compreensão, e isso faz com que você, vez por outra, seja surpreendido, com que essa pressa para estabelecer a compreensão acabe deixando de fora alguns aspectos. E quando você parte pelo movimento contrário, ou seja, o movimento de buscar aquilo que não é aquele objeto, você vai se aproximando dele aos poucos, né? Pelos cantos, e aos poucos você vai afunilando aquela sua compreensão. Então a linguística, ela não é um estudo especulativo. Então a linguística, ela não é um estudo normativo da gramática. A literatura, ela não é refém da realidade, ela não é refém do real. A literatura não é um conhecimento aplicável a um determinado objeto, como é a ciência. Percebem? Aos poucos você, no fundo, está entendendo a linguística. Quando você diz que ela não é especulativa, quando você diz que ela não é normativa, você começa a entender a natureza científica, a natureza abrangente do olhar da linguística para a linguagem. Quando você diz que a literatura não está presa, fiel ao real, você começa a entender a ficção. Quando você entende que ela não é um conhecimento aplicável a um objeto como a ciência, você começa a entender que a literatura, ela não precisa de explicações, ela não precisa seguir um modelo, ela não precisa se amparar na lógica. Eu tinha uma professora na graduação, foi minha tutora, inclusive na época em que eu fui bolsista do PET, né, do Programa de Educação Tutorial de Letras, professora Denise, que ela sempre nos dizia que, embora nós não saibamos o que nós queremos ou onde nós queremos chegar num determinado ponto da nossa vida, o primeiro passo é sempre você saber o que você não quer ou onde você não quer chegar. Isso é fundamental, né? Você já começa a estabelecer algumas prioridades, alguns caminhos. Quando você não define nada, qualquer caminho pode ser tomado, o que é sempre um perigo, né? Então, começar pelo não é interessante. E este vídeo veio a propósito de apresentar para vocês, claro, né? Aqui sempre levando em conta, é lógico que você que tem uma trajetória de leitura, você provavelmente já entrou em contato com textos assim muitas vezes na sua vida. Mas como este canal ele abrange tanto o público iniciante quanto o mais avançado, é interessante sempre trazermos essa dica, principalmente porque é para o público iniciante que essas coisas pesam mais, né? Quando você está começando o estudo a respeito de uma determinada área do conhecimento e tal, e você não sabe muito bem por que caminho seguir, começar estabelecendo quais os caminhos que você não quer seguir é uma boa alternativa. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.